Esse é o treino número 1 que fez meus braços explodirem. Apenas 6 exercícios. Braços grandes são um dos objetivos que homens mais almejam na academia, além de um dos treinos que eles também mais gostam de executar. Entretanto, por conta de alguns erros comuns, a maioria dos homens falha miseravelmente nesse objetivo. Dentre esses erros, os principais, com certeza estão: fazer um volume inadequado, não ter uma boa periodização e não conhecer a anatomia do tríceps e do bíceps, escolhendo exercícios errados ou repetitivos. Por isso, hoje você verá o melhor treino para o braço, composto por 6 exercícios principais e um movimento adicional que eu particularmente nunca vejo ninguém executando. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários o seu nome e há quanto tempo você já treina. Começaremos o vídeo pelos exercícios de bíceps, mas antes você precisa entender a anatomia básica do bíceps. Ele é composto por 2 cabeças principais, a longa e a curta, além do músculo braquial, que fica logo abaixo do bíceps. Para ativar completamente essas 3 porções, precisamos de uma estratégia específica baseada no posicionamento do cotovelo. Quando seu cotovelo está atrás do corpo, você ativa melhor a cabeça longa do bíceps. Com o cotovelo ao lado do corpo, você trabalha ambas as cabeças e o braquial. E quando seu cotovelo está à frente do corpo, você enfatiza mais a cabeça curta. Um treino eficiente precisa contemplar os 3 posicionamentos para um desenvolvimento completo e harmonioso dos braços. Vamos agora aos 6 exercícios que revolucionarão seu treino de braços. Exercício número 1. Rosca no banco inclinado com halteres. A rosca no banco inclinado com halteres é um verdadeiro divisor de águas para quem busca braços mais volumosos. O segredo deste exercício está na sua capacidade de isolar e enfatizar a cabeça longa do bíceps, componente fundamental para criar aquela aparência de pico no músculo quando você contrai o braço. Este exercício compõe a parte de cotovelo atrás do corpo na nossa estratégia de treino. Quando você se posiciona no banco inclinado, naturalmente seu cotovelo fica um pouco recuado em relação ao tronco, o que coloca a cabeça longa do bíceps em uma posição de maior tensão e alongamento. Esta posição permite um trabalho mais intenso justamente na porção que dá aquele visual arredondado ao bíceps. Para executá-lo corretamente, sente-se em um banco inclinado a aproximadamente 45 a 60 graus. Segure um halter em cada mão com os braços estendidos ao lado do corpo. Os cotovelos devem estar ligeiramente atrás do tronco devido à posição inclinada. Mantendo os cotovelos fixos nessa posição, flexione os antebraços trazendo os halteres até a altura dos ombros em um movimento controlado. O ponto crucial aqui é fazer uma rotação do pulso no topo do movimento, de forma que o mindinho fique mais alto que o polegar, maximizando a contração. Você saberá que está executando corretamente quando sentir uma queimação intensa, especificamente na parte externa do bíceps, indicando que a cabeça longa está sendo devidamente ativada. Também deve ser possível perceber visualmente um maior volume nessa região durante a contração. Recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições. Se você não conseguir completar 8 repetições com boa forma, diminua a carga. Por outro lado, se estiver realizando mais de 12 repetições com facilidade, é hora de aumentar o peso. Lembre-se que a fase excêntrica deve ser controlada, levando cerca de 2 segundos para um estímulo ideal de hipertrofia. Um erro comum que vejo muitas pessoas cometerem é balançar o corpo ou mover os ombros para auxiliar no movimento. Isso reduz drasticamente a tensão no bíceps e transfere o esforço para outros músculos. Outro erro frequente é não aproveitar a amplitude completa do movimento, especialmente não permitindo que o bíceps alongue completamente na descida. Número 2. Rosca martelo. A rosca martelo é um dos exercícios mais subestimados no treino de braços, mas certamente um dos mais eficientes. O que torna este exercício particularmente valioso é sua capacidade de trabalhar não apenas o bíceps, mas também fortalecer significativamente o músculo braquial e os músculos do antebraço. Este movimento compõe a parte do treino onde o cotovelo fica ao lado do corpo, permitindo um recrutamento muscular equilibrado entre as cabeças do bíceps. O verdadeiro diferencial da rosca martelo, no entanto, está na sua ênfase no músculo braquial. Este músculo frequentemente negligenciado fica posicionado sob o bíceps e contribui significativamente para o volume total do braço quando bem desenvolvido. Para executá-lo corretamente, fique em pé com um halter em cada mão ao lado do corpo. A posição das mãos é o que diferencia este exercício,
Segure os hálteres como se estivesse segurando martelos, com as palmas voltadas uma para a outra. Mantenha os cotovelos fixos ao lado do tronco e flexione os antebraços, trazendo os halteres até a altura dos ombros em um movimento controlado. Faça uma breve pausa no topo da contração para maximizar o estímulo. A beleza deste exercício está na sua capacidade de fortalecer também o antebraço, especificamente os músculos responsáveis pela supinação e pronação do pulso. Isso não apenas contribui para a estética, mas também para a força funcional nos exercícios de puxada. Você saberá que está fazendo certo quando sentir a ativação não apenas no bíceps, mas também na parte interna do braço e no antebraço. Um sinal claro é quando você percebe que a fadiga afeta tanto a parte frontal quanto a lateral do braço. Um erro comum é permitir que os cotovelos se movimentem para frente ou para trás durante a execução. Isso altera o ângulo de trabalho e reduz a eficiência do exercício. Outro erro frequente é utilizar o impulso do corpo, balançando o tronco para auxiliar no levantamento. Lembre-se, é melhor reduzir o peso e manter a técnica impecável do que comprometer a execução. Antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no canal. Ter acesso constante à informação baseada na ciência é o que te fará progredir com saúde a longo prazo no mundo da musculação. Número 3. Rosca Scott com halteres. A rosca Scott com halteres é o nosso exercício estratégico para completar o desenvolvimento total do bíceps, focando na parte onde o cotovelo fica posicionado à frente do corpo. Este posicionamento favorece especialmente a ativação da cabeça curta do bíceps, criando aquela aparência de braços cheios, mesmo quando vistos de frente. O que muitas pessoas não sabem é que este exercício oferece uma vantagem fundamental: a eliminação quase total de movimentos compensatórios. O banco Scott fornece um apoio estável que isola perfeitamente o bíceps, tornando praticamente impossível trapacear durante a execução. Para executá-lo corretamente, sente-se no banco Scott, ajustando a altura para que suas axilas fiquem alinhadas com a parte superior do apoio. Segure um halter em cada mão com os braços estendidos e apoiados no banco. Mantendo os cotovelos fixos no apoio, flexione os antebraços trazendo os halteres em direção aos ombros. Faça uma contração máxima no topo do movimento e desça controladamente. Você saberá que está executando corretamente quando sentir uma intensa ativação na parte frontal do braço, especialmente próximo ao ombro, indicando o trabalho na cabeça curta do bíceps. A sensação de queimação deve ser bastante localizada, sem dispersão para ombros ou costas. Para este exercício, recomendo 3 séries de 6 a 10 repetições. A amplitude menor de repetições se deve ao fato de que, geralmente, podemos usar cargas ligeiramente maiores neste movimento. Novamente, ajuste o peso conforme necessário para se manter nessa faixa de repetições. Um erro crucial que deve ser evitado é estender completamente o cotovelo no final do movimento. Embora seja importante esticar bem o bíceps para um trabalho completo, a extensão total na rosca Scott pode aumentar o risco de um rompimento do tendão do bíceps, especialmente quando se usa cargas elevadas. Este tipo de lesão geralmente só pode ser corrigido com intervenção cirúrgica. Então, mantenha uma leve flexão no cotovelo, mesmo na posição mais baixa do movimento. A escolha por halteres, em vez da tradicional barra EZ, foi estratégica. Os halteres permitem corrigir possíveis desequilíbrios musculares entre os braços, algo impossível com a barra. Além disso, os halteres permitem uma rotação mais natural do pulso, reduzindo o estresse nas articulações. Se você não se adaptar bem à rosca Scott, uma excelente alternativa é a rosca Spider, um movimento um pouco mais avançado que também posiciona o cotovelo à frente do corpo. Neste exercício, você se debruça sobre um banco inclinado e realiza o movimento com os braços pendentes, o que cria um ângulo similar ao do banco Scott. Número 4. Tríceps francês com halteres. O tríceps francês com halteres, também conhecido como extensão de tríceps com halteres acima da cabeça, é um dos exercícios mais eficientes para desenvolver essa musculatura, que representa aproximadamente 2/3 do volume total do braço. A beleza deste exercício está na sua capacidade de ativar simultaneamente as 3 cabeças do tríceps, com ênfase especial na cabeça longa, que é a maior das 3 e a que mais contribui para aquela aparência de ferradura na parte posterior do braço. Por posicionar o braço estendido acima da cabeça, esse movimento coloca a cabeça longa em um alongamento máximo antes da contração, o que potencializa seus resultados.
Para executá-lo corretamente, você pode realizá-lo sentado em um banco com encosto ou em pé. Segure um halter com as duas mãos, formando um diamante com as palmas viradas para cima, sustentando a base do halter. Eleve os braços de modo que o halter fique posicionado acima ou ligeiramente atrás da cabeça, com os cotovelos apontando para frente. Essa será sua posição inicial. Mantendo os braços e cotovelos estacionários, desça o halter flexionando apenas os cotovelos, até que ele chegue próximo à nuca. Pause brevemente nesta posição de alongamento e então estenda os cotovelos, retornando à posição inicial através da contração do tríceps. O movimento deve ser controlado tanto na descida quanto na subida. Escolhemos a versão unilateral pelos mesmos motivos mencionados na rosca Scott. A possibilidade de corrigir desequilíbrios entre os braços e uma amplitude de movimento mais natural, reduzindo o estresse nas articulações do cotovelo e punho. Você saberá que está executando corretamente quando sentir uma contração intensa e localizada na parte posterior dos braços, especialmente na região próxima à axila, que é onde a cabeça longa do tríceps se origina. Além disso, a sensação de alongamento na posição inferior deve ser bastante perceptível, sem causar desconforto articular. Um erro comum que vejo muitas pessoas cometerem é mover os cotovelos para frente e para trás durante a execução. Lembre-se que os cotovelos devem permanecer fixos, atuando como um eixo para o movimento. Outro erro frequente é usar um peso excessivamente alto, o que leva à compensação com os ombros e reduz drasticamente a ativação do tríceps. Recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições. Se não conseguir completar 8 repetições com boa técnica, reduza a carga. Se ultrapassar 12 repetições com facilidade, aumente o peso. Controle especialmente a fase excêntrica, levando cerca de 2 segundos para descer completamente, maximizando assim o estímulo de hipertrofia. Um aspecto que frequentemente negligenciado neste exercício é a importância de manter os punhos firmes e alinhados. Punhos flexionados podem transferir parte da tensão para o antebraço e reduzir o trabalho no tríceps. Mantenha-os em posição neutra durante toda a execução. Número 5. Tríceps coice na polia. O tríceps coice na polia é um movimento que quem nunca fez certamente vai se surpreender com a intensidade da ativação. Este exercício tem a capacidade única de isolar o tríceps de uma forma que poucos outros conseguem, gerando uma conexão neuromuscular excepcional com o músculo. Escolhemos a polia, e não os halteres por conta da tração constante do cabo, algo fundamental para a hipertrofia muscular. A tensão contínua fornecida pela polia mantém o tríceps sob estresse durante todo o movimento, sem os pontos mortos que podem ocorrer com halteres. Além disso, como já incluímos o tríceps francês com halteres, esta variação com cabo diversifica os estímulos para um desenvolvimento mais completo. Para executá-lo corretamente, posicione-se lateralmente à polia, ajustada na altura do abdômen. Segure a alça com uma mão e afaste-se ligeiramente, mantendo os pés alinhados com os ombros. Incline levemente o tronco à frente, mantendo as costas retas, e posicione o braço de trabalho com o cotovelo flexionado e colado ao tronco. Esta será a sua posição inicial. O movimento consiste em estender completamente o antebraço para trás, usando exclusivamente a força do tríceps. O ponto crucial é manter o cotovelo totalmente estacionário, colado ao lado do corpo. Faça uma contração máxima quando o braço estiver completamente estendido e retorne lentamente à posição inicial. É importante destacar que é perfeitamente normal usar cargas relativamente baixas neste exercício, frequentemente menos de 10 quilos, mesmo para praticantes avançados. Isso ocorre porque o isolamento extremo do tríceps elimina a contribuição de outros músculos, revelando a verdadeira força dessa musculatura. Não se preocupe com a quantidade de peso, foque na qualidade da contração. Um aspecto fundamental para maximizar os resultados é o controle da fase excêntrica. Ao invés de simplesmente permitir que o cabo volte, resista ativamente por 2 a 3 segundos. Esta técnica intensifica significativamente o estímulo de hipertrofia. Você saberá que está executando corretamente quando sentir uma contração localizada e intensa exclusivamente no tríceps, sem envolvimento perceptível dos ombros ou costas. A sensação deve ser de que o músculo está trabalhando isoladamente, gerando uma queimação característica. Um erro comum é permitir que o cotovelo se afaste do corpo durante a execução. Isso reduz drasticamente a eficácia do exercício e pode sobrecarregar o ombro. Outro erro frequente é usar impulso do corpo para movimentar o cabo,
o que transfere atenção para outros grupos musculares. Recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições. Como nos exercícios anteriores, ajuste a carga para se manter nessa faixa ideal de repetições. Lembre-se que a execução perfeita é muito mais importante que o peso utilizado, especialmente neste movimento. Número 6. Tríceps corda na polia. O tríceps corda na polia é um ótimo exercício para o tríceps em geral, e especialmente eficaz como movimento final do nosso treino. Ele possui a capacidade única de recrutar as 3 cabeças do tríceps simultaneamente, com uma ênfase particular nas cabeças lateral e medial, complementando perfeitamente os exercícios anteriores. Este é um movimento que permite uma conexão mente-músculo excepcional, o que significa que você consegue realmente sentir o tríceps trabalhando intensamente durante toda a amplitude. Além disso, a corda oferece uma liberdade de movimento no punho que reduz o estresse articular e permite uma contração mais completa no final do movimento. Para executá-lo corretamente, posicione-se em frente à polia alta, segurando a corda com as 2 mãos, palmas voltadas uma para a outra. Mantenha os cotovelos flexionados e colados ao lado do tronco. Esta será sua posição inicial. Mantendo os cotovelos absolutamente fixos, estenda os antebraços para baixo, afastando ligeiramente as pontas da corda no final do movimento. Esta leve abdução no final amplifica a contração, especialmente nas cabeças lateral e medial. Um aspecto frequentemente negligenciado é a importância do movimento de abertura das mãos no final da extensão. Muitos praticantes simplesmente estendem os braços mantendo as mãos paralelas, quando na verdade o afastamento das pontas da corda intensifica significativamente a contração. Você saberá que está executando corretamente quando sentir uma queimação intensa e localizada em todo o tríceps, mas especialmente na parte lateral e inferior dos braços. A sensação deve ser de que o músculo está sendo esculpido a cada repetição. Um erro comum é permitir que os cotovelos se afastem do tronco durante o movimento. Isso reduz drasticamente a eficácia do exercício e transfere parte do esforço para os ombros. Outro erro frequente é inclinar excessivamente o tronco para frente, o que também compromete o isolamento do tríceps. Recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições. Como nos exercícios anteriores, ajuste a carga para se manter nessa faixa ideal. Lembre-se que, por ser o último exercício do treino, seus tríceps já estarão pré-fatigados, então é perfeitamente normal usar um peso menor do que você usaria normalmente se este fosse o primeiro movimento. O controle da fase excêntrica é particularmente importante aqui. Resista ativamente na volta, levando cerca de 2 segundos para permitir que os cotovelos voltem à flexão. Esta técnica intensifica significativamente o estímulo de hipertrofia e maximiza o pump característico do final do treino. Uma dica valiosa é experimentar diferentes alturas da polia para este exercício. A posição tradicional é com a polia alta, mas você pode ajustá-la para uma altura média para um estímulo ligeiramente diferente, enfatizando ainda mais as cabeças lateral e medial do tríceps. Número 7. Exercício bônus. Se você acredita que o tríceps é um ponto fraco e quer dar uma ênfase ainda maior, existe um 4º exercício que pode ser adicionado, e esse movimento é o supino com pegada fechada na barra. O supino com pegada fechada é o único movimento, repito, único movimento cientificamente comprovado, que consegue atingir aquela parte do tríceps que parece uma ferradura. Este exercício ativa de maneira única todas as 3 cabeças do tríceps, com uma ênfase especial na cabeça medial, que é responsável por dar aquele visual de ferradura quando o braço é visto por trás. A maioria dos exercícios convencionais não consegue atingir esta porção com a mesma eficiência. Incluir este movimento em sua rotina é o que dará aquele toque especial ao seu tríceps, um diferencial que pouquíssimas pessoas conseguirão, mesmo entre praticantes avançados. Você pode dividir esse treino que passamos de 2 formas diferentes, adaptando a sua rotina. A primeira opção é distribuir estes exercícios junto aos seus treinos principais de peito e costas. Por exemplo, na segunda-feira, você realiza seu treino de costas e adiciona 2 dos 3 exercícios de bíceps que listamos. Depois, na quinta, sexta ou sábado, completa com o exercício de bíceps restante. De modo similar, na terça-feira, faz seu treino de peito, acrescentando 2 dos 3 exercícios de tríceps, completando com o terceiro em outro dia da semana. A segunda opção é dedicar um dia específico apenas para braços, realizando todos os 6 exercícios sequencialmente.
Se optar por esta abordagem, recomendo alternar entre bíceps e tríceps para não exaurir prematuramente um único grupo muscular, otimizando o desempenho e a qualidade do treino como um todo. Se você gostou e quer descobrir também o treino de peitoral que fez eu finalmente ter um peitoral de respeito, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando melhor quais exercícios compõem esse treino. Não deixe de conferir. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.